seguida, houve uma grande discussão sobre o que as pessoas achavam que eram. O barulho parecia vir de todos os cantos do céu ao mesmo tempo. Jornalistas, armados com a enciclopédia e as escrituras apocalípticas, folheavam tudo e eram derrotados. Uma liquefação do ar desordenada e canalizada, um vulcão do invisível construído nas trevas. Para a alegria dos pátrios com afeições tic-taqueantes, era o som de mecanismos de relógio desenrolando suas molas e girando a uma velocidade terrível. Era a liberação de uma energia de vingança. Para os essencialistas, parecia que de repente o mundo tinha se tornado apinhado demais de vida, com células se dividindo aos bilhões, moléculas se desemparelhando, até a aniquilação, átomos estremecendo e se destruindo em seus invólucros. Para os supersticiosos, era o colapso do tempo. Era o escape dos males do mundo em um músculo crepuscular, com a intenção de golpear o mundo até sua essência de uma vez por todas. Para os mais tradicionalmente religiosos, era o ataque relâmpago de exércitos de anjos vingadores, o terrível nome do Deus inominável soando por fim. Surpresa. É a evaporação de todas as esperanças de piedade. Uma ou duas pessoas fingiram pensar que eram esquadrões de dragões voadores acima de sua cabeça, treinados para atacar, rompendo o céu de seus ancadouros pela agitação de asas tripartidas. No centro de destruição que causava, ninguém tinha confiança, nem coragem ou experiência anterior para se deitar e reconhecer o ato de terror pelo que era: um vento retorcido em uma trança em redemoinho. Em resumo, um tornado. Olá, eu sou a Isabela, do canal Mais Livros, por favor, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre dois livros incríveis, são O Mágico de Oz e o Wicked. O Mágico de Oz é um livro que não teme nada, inclusive as crianças, principalmente as crianças. É um livro infantil, mas ele não tenta de forma alguma suavizar ou infantilizar todos os problemas e os perigos que são mostrados nessa história. Não importa se a gente está falando de ditadura, de assassinato, de morte, não importa. Ele vai falar dos assuntos com a seriedade que aquele assunto precisa ser tratado. Nós conhecemos muito bem a história de Mágico de Oz, sobre como a Dorothy e o Totó acabaram parando em Oz por conta de um furacão e a casa deles esmagou a bruxa má do leste, sobre como ela foi até o Mágico de Oz e no caminho fazendo vários amigos para pedir uma forma de voltar pro Kansas, e sobre como, para conseguir isso, ela acabou matando a bruxa má do leste a pedido do mágico. Claro, nós sabemos muito bem sobre como o Mágico de Oz na realidade era um mentiroso que não tinha poder nenhum. Essa história a gente conhece tanto pelo livro quanto pelos. Não, são vários livros. Eu não fazia a menor ideia que tinham tantos livros escritos por esse autor sobre tanto a Dorothy como Oz em si. Não fazia a menor ideia disso. Só conhecia realmente O Mágico de Oz, o primeiro livro. Mas também tem muitos filmes, muitos desenhos. A gente tem de filme do Sam Raimi até versão em Muppets com Mickey, ou então Once Upon a Time. É impossível não conhecer essa história. E justamente por isso, eu acho que eu acabei me esquecendo do ponto principal dessa história, que é os que são difíceis de tratar, que são complicados, que são moralmente realmente questionáveis. É muito fácil a gente pensar como no final a Dorothy mata a bruxa má do leste, que é a Elphaba, e esquecer que na realidade ela fez isso sem querer, não era a intenção dela. Então, pensar nas bruxas temíveras, malvadas, e esquecer que o Mágico de Oz pediu pra que a Dorothy matasse a Elphaba porque ele queria, porque ele se sentia ameaçado, não porque ela realmente fez alguma coisa contra ele. E na realidade ele pediu isso em troca de levar a Dorothy pro Kansas, mas ele não é mágico porcaria nenhuma. Então pensar, e isso me vem muito o filme do Sam Raimi na cabeça, A Cidade Esmeraldas, super linda. Nossa, eu assistia muito o filme do Sam Raimi justamente porque eu achava muito lindo. E é muito fácil pensar nessa parte e esquecer que o Mágico de Oz obrigava todo mundo a usar óculos com lente de esmeralda pra todos pensarem que a cidade era de esmeralda, sendo que ela não era.
no livro, ele vai abordar. E eu acho que, realmente, justamente por eu já conhecer a história de Cor e Salteado, eu simplesmente não me peguei pensando nessas partes que são complicadas, que são questionáveis, que mostram o Mágico de Oz como uma pessoa horrível. Eu sempre lembro dele ser um mentiroso, mas não dele ser uma pessoa cruel, um tirano. Dorothy percebe o que eu percebi lendo esse livro quando ela vê que todas as partes boas desse país, na realidade, estavam escondendo todos os pontos podres. O Mágico de Oz ganha uma nova alcunha. Ele é conhecido como Mágico, o Terrível. E é muito fácil você pensar que ele está sendo chamado de o Terrível, porque ele é uma pessoa terrível. Mas ela chama ele de terrível porque ele é incompetente. Claro que era só uma questão de tempo para alguém ler O Mágico de Oz e perceber como é que a gente foi enganado da mesma forma que os personagens desse livro e transformar toda essa fantasia infantil em uma fantasia adulta. E ainda bem que o Gregory Maguire ouviu a vozinha na cabeça dele que dizia que isso daria uma história incrível. Ainda bem. Será que deu pra perceber que eu amei esse livro? Hoje nós vamos acompanhar a vida e morte da Elphaba, a bruxa má do leste. Nós realmente começamos o livro, a primeira página, no dia do nascimento dela. E aí que tá o problema. O primeiro problema do livro. Ela era pra ser um menino, mas ela não é. E não tem motivo nenhum pra ela ser verde. Na realidade, isso é um grande problema. A Elphaba, ela nasce como um monstro. Ela tem unhas enormes, os dentes dela cortam, consegue arrancar o dedo de alguém fora. Ela chora, ela tem medo de água, ela tem pavor de água. E acontece que a família dela não tá muito feliz de ter que lidar com isso. Ele é dividido em cidades, e essas cidades vão também ser um marco temporal. Uma cidade que você vai ver a Glinda, que é uma personagem incrível, e você vai pensar que vai começar alguma espécie de amizade que vai amolecer o coração da Elphaba. E até que em partes acontece, mesmo aí, não é um livro fácil. A gente tá falando de uma infância da Elphaba quando começa uma ditadura e da vida adulta da Elphaba quando ela tá lutando contra essa ditadura. Que é muito complicado porque a gente vai falar muito sobre moral, sobre o que é certo e o que não é, sobre bruxaria, sobre poder em si. Será que a pessoa que tá no controle, que tá no comando, é a única culpada? Porque, como a gente sabe, o Mágico de Oz, ele não é poderoso coisíssima nenhuma. E isso é mantido aqui nesse livro. Aconteceu dele parar em Oz que nem aconteceu com a Dorothy de parar em Oz. Mas as pessoas transformaram ele nesse líder. As pessoas deram poder a ele. Então, será que a culpa é toda dele? Ou de um sistema que se moldou para aceitar aquele homem como seu? A gente também vai falar sobre terrorismo. Inclusive, na segunda metade do livro, quando a Elphaba ela vai estar adulta e quando ela vai estar pra morrer, a gente vai falar muito sobre isso. Sobre será que é certo usar o terrorismo pra mudar alguma coisa? Acho que esse livro ele trata muito bem desse assunto, porque era muito fácil pra eles dizerem não, é errado o que ela tá fazendo, ela vai estar matando gente inocente. Como é que você tá querendo ser melhor que a pessoa que tá te controlando fazendo a mesma coisa que ela? Seria muito fácil fazer isso e seria convincente. Mas esse livro fala isso e ao mesmo tempo ele fala: como você quer mudar o mundo se você tá se comportando pelo alinhamento moral das pessoas que te dominaram, das pessoas que colonizaram a sua. Se o Frank não teve medo das crianças quando ele escreveu um livro infantil, o Gregory com certeza não teve medo do público adulto. Ele não tem dó nenhuma de mostrar os personagens como eles são, de mostrar como aquele mundo é injusto, de mostrar como aquele mundo é cruel. As primeiras páginas, a primeira página, ela parece calma. Parece que vai ver alguma coisa boa ali. Porque é um nascimento da Elphaba, ainda não tá naquele clima de meu Deus do céu, o que aconteceu com essa menina? Ela é verde. E ainda
legal, os personagens não estão pensando coisas muito boas, é um clima muito estranho. Que vai mostrar realmente como é que vai ser todo o clima daquele livro. No final do livro, quando a gente sabe que a Dorothy tá chegando, nossa, a gente percebe como o Gregory é um belíssimo ilusionista. Porque você passa o livro inteiro com a Elphaba e você julga ela, porque ela faz coisas horríveis, mas você também ama ela, porque ela é uma personagem muito boa. Você vê ela como uma pessoa, como realmente é mais que só algumas palavras numa página. Você gosta tanto dela que você esquece que no final ela morre. Isso não é spoiler nenhum, ela vai morrer. É a fonte do material, é a base desse livro, ela morre. Só que quando isso vai acontecer, dá uma dor no coração. Você não quer que ela morra. Não daquela forma, não sozinha, não como uma vilã, sendo que ela não é uma vilã. Acontece que a Dorothy não queria matar ela. Isso foi muito bom que o Gregory manteve. Eu tava com medo dele colocar a Dorothy como uma espécie de vilã, porque a Elphaba tava morrendo de medo quando descobriu que o mágico queria que a Dorothy matasse ela. Mas a Dorothy só tava querendo ser perdoada. Ela queria pedir desculpa porque ela matou a irmã da Elphaba quando a casa dela caiu em cima da bruxa do oeste. E lá, a velha bruxa má ficou por um bom tempo. E algum dia ela saiu de lá? Ainda não.